A guerra entre Rússia e Ucrânia. Zelensky, acho que foi hoje de manhã, está dizendo: olha, neste momento o desafio número 1 são os ataques russos. Os Estados Unidos sabem exatamente do que precisamos, e não se trata de algo abstrato. Trata-se de proteger vidas. São pessoas reais, vidas individuais. É necessário apoio de defesa aérea, e isso também exige uma decisão política na Europa e nos países do G7. Isso foi hoje de manhã, depois que ontem à noite, o presidente Trump disse o seguinte sobre esse tema. O presidente Zelensky diz que seu país precisa desesperadamente de mísseis de longo alcance ou dessas baterias de mísseis Patriot. Isso é algo que eles... Bem, quero dizer, nós também queremos mísseis. Sabe, quando Biden deu tanto para ele, Biden deu 300 bilhões de dólares em munições. Sabe, quando eu saí, estava tudo cheio, e ele distribuiu grande parte disso. Agora, estamos reconstruindo, estamos usando munições muito poderosas, muito boas, mas não estaríamos usando essas munições. Poderíamos ter usado outra coisa. Então, o que você acha do presidente Zelensky, depois que o presidente Trump acabou de dizer isso? E eles tiveram uma reunião pessoal, então podemos imaginar que algo parecido foi dito a ele. Tentar coagir ou constranger o presidente Trump a lhe dar mísseis que ele pode ver com os próprios olhos, que não temos, porque estamos usando esses mísseis aqui, numa guerra que continua em andamento e sem prazo definido. E ainda assim, é isso que ele está pedindo. O que você acha disso? Bem, eu acho que isso é um absurdo. Já está bem claro que os Estados Unidos disseram que vão simplesmente canibalizar quaisquer munições que existam pelo mundo, retirar todas as defesas aéreas para levá-las e defender Israel. E isso por si só vai causar um enorme problema. Mas certamente não vai nada para a Ucrânia. Quer dizer, a trajetória está muito clara. É em uma direção só. Eles vão canibalizar o que puderem, tirar de qualquer teatro que esteja disponível e deslocar. Isso já está acontecendo em favor de Israel. Mas o ponto que eu levantaria é, quer dizer, um ponto duplo. Uma delas é que, sabe, você não pode simplesmente fazer isso e no fim da semana dizer que vai atacar os iranianos com muita força. Você não desloca sistemas de defesa aérea de alguma base distante, lá longe, assim de uma hora para outra. Leva tempo para instalar, organizar e integrar aos sistemas de radar. Quer dizer, tudo isso leva tempo. A ideia de que você pode simplesmente sair juntando alguns mísseis em bases americanas pelo mundo e que isso vai mudar todo o cálculo, eu acho que é puro pensamento fantasioso. Mas, por outro lado, o que aconteceu, quer dizer, era tão previsível. E acho que falamos sobre isso há algum tempo no seu programa. Só estou dizendo o quão perigosa é essa política que os europeus vêm pressionando, de ataques mais profundos e mais distantes dentro da Rússia. O objetivo, segundo eles, é pressionar Putin, porque os russos estariam ficando inquietos com os ataques, estariam ficando assustados. Houve ataques a centros de compras, como a Wildberries, uma espécie de Amazon, e a depósitos. E por isso, a qualquer momento, Putin supostamente vai aparecer e dizer que concorda com um cessar-fogo. De novo, há realmente um problema nos sistemas de pensamento ocidentais, mesmo quando tentam pensar fora da caixa. Eles parecem incapazes de entender a Rússia, ou o Irã, ou qualquer outro lugar que esteja fora da esfera ocidental. É uma forma mecânica de pensar que os impede de compreender essas coisas. E isso é tão perigoso porque, sabe, eles imaginam que seja assim. E ouvimos Trump e Rubio também fazerem um discurso outro dia, no qual ele disse, sim, esses mísseis que estão disparando contra a Rússia, sabe, estão pressionando Putin, e ele vai ter que aceitar um cessar-fogo. Eles estão lançando esses mísseis contra resorts de praia. Vimos mísseis caindo na praia, praia cheia de turistas, de roupa de banho, pessoas no mar.
E drones ucranianos, fabricados por europeus, enviados à Ucrânia para serem disparados contra a Rússia, estão matando civis. Havia um hotel de resort de praia, longe de tudo, com piscina, sabe, espreguiçadeiras ao redor da piscina. Foi atacado, crianças e adultos morreram ali. Se eles acham que isso vai mudar a visão dos russos, então eu não acho que entendam a Rússia de jeito nenhum. Isso deixa os russos furiosos, realmente muito irritados. Mas, Alistair, o que você acha? Você tem a perspectiva de que eles não estão nem um pouco confusos. Eles sabem exatamente o que isso vai fazer. E estão tentando provocar um contra-ataque da Rússia contra a Ucrânia. Pode ser algo exagerado, que de alguma forma envolva a Europa ou os Estados Unidos. E se você der credibilidade a essa possibilidade? Não, porque isso já está acontecendo. A Rússia já está realizando ataques maciços contra a Ucrânia. Destruiu os portos ao redor de Odessa. Como consequência, transformou a Ucrânia em um estado residual, sem saída para o mar. Destruiu muitas das embarcações deles e está destruindo o setor de produção agrícola, porque os ucranianos não conseguem mais exportar seus grãos. Você se lembra de que isso foi uma questão enorme cerca de 2 anos atrás? Lord Talford, seus grãos são, porque em muitos aspectos a Ucrânia é o celeiro do mundo, e agora não conseguem chegar ao Mar Nerd. E a Rússia destruiu a ponte entre Odessa e a Romênia. E aquela ponte era a última ligação. Então não há embarcações fazendo escala em nenhum daqueles portos ucranianos no Mar Negro. E esse é o preço. Putin está impondo um preço muito alto à Ucrânia. Quero dizer, isso está acontecendo, e toda noite vemos algo parecido. Então não acho que isso seja o fim. Se Zelensky continuar atacando resorts de praia no Mar Negro, matando, sabe, pessoas deitadas na praia em suas toalhas e assim por diante, os russos não vão jogar a toalha e dizer, nós nos rendemos. Muito pelo contrário, quer dizer, eles viveram os ataques chechenos no metrô de Moscou e em outros lugares e não reagiram assim de forma alguma. Acho que se alguma coisa o que estamos vendo é uma sensação crescente em toda a Rússia de que temos que pôr fim a isso. Isso tem que parar. E vamos fazer isso de maneira contundente. Vamos fazer o que for necessário. E então toda essa infraestrutura... Há grandes partes da Ucrânia onde agora não há postos de gasolina funcionando. Isso é em resposta ao que a Ucrânia estava tentando fazer com a Crimeia. Então eles pararam todos os postos de gasolina. Eles estão atacando a logística com grandes ataques de mísseis contra centros de decisão. E eu acho que a coisa mais perigosa de todas foi esse ataque a um restaurante, nos últimos dias, no qual havia 2 generais de alta patente, pelo que entendo, generais da Força Aérea. Era um evento privado, realizado num restaurante italiano muito sofisticado, sob um dos prédios das 7 Irmãs. São aqueles grandes prédios stalinistas. Um deles abriga o Ministério das Relações Exteriores, mas outros são privados, e havia um restaurante na parte de baixo. Quer dizer, em outras palavras, eles não ficam numa via principal. Ficam bem mais para dentro e se destacam. E esse era um evento de alto prestígio. Esses generais estavam lá, e alguém apareceu, aparentemente, para entregar um presente de casamento para os participantes desse evento privado. E quando ela foi parada pelo segurança, obviamente, alguém que estava coordenando a operação decidiu apertar o botão e explodir os 2. E ambos morreram. O meu ponto é o seguinte, não acho que exista alguém, não sei quais são as provas, estou longe disso, mas eu lhe garantiria que a maioria das pessoas na Rússia vai achar que há um serviço de inteligência por trás disso. E provavelmente um serviço de inteligência europeu fez a seleção dos alvos, verificou que aqueles generais estariam ali, descobriu os detalhes de que essa reunião aconteceria naquele local. Eles acreditam, tenho certeza, que um serviço de inteligência americano ou europeu foi responsável.
Estamos cada vez mais perto do ponto em que a Rússia vai encontrar algum tipo de resposta para esses ataques do tipo terrorista dentro da Rússia, em resorts, praias, festas de casamento. Se o Ocidente acha que a Rússia simplesmente vai olhar para o outro lado, ai que estás cometendo um erro grave. Deixe-me perguntar, diante da declaração do presidente Trump, há um minuto, de que não virão mísseis PAC-3, não virão interceptadores, e então tivemos o que foi na noite passada em Kiev, pela primeira vez, pelo menos publicamente admitido, provavelmente não foi a primeira vez, mas o lado ucraniano disse, não interceptamos nenhum míssil. Eles costumavam afirmar que interceptavam todos os tipos de percentuais. Mas então houve algumas imagens dramáticas, sim, aquela ali em que você vê. Quero dizer, não há nem sequer tentativas frágeis de interceptação. Eles simplesmente estão chegando e pulverizando seções inteiras do centro de Kiev. Considerando que é onde estamos agora, o que você prevê para o restante deste ano? Quer dizer, vamos avançar para o inverno, de agora até o inverno. Para onde esta guerra está indo? Bem, acho que estamos entrando num período de forte escalada de desgaste. Acho que a Rússia vai continuar apertando e apertando até conseguir atingir seus principais objetivos. O principal objetivo aqui, acredito que é algo bastante presumido, é que eles terão a Novoróssia, que abrange toda a costa do Mar Negro até a Foz do Rio. E eles terão, acho que é claro, sabe, a principal área que foi claramente povoada deliberadamente pelo Ocidente desde o fim da guerra. Os serviços de segurança, os militares, os serviços de inteligência, todos foram deliberadamente preenchidos com pessoas antirrussas com ligações da última guerra. A Rússia não pode fazer negócios com esse grupo. Ela não quer ter um grupo submisso, não quer ser responsável pela Ucrânia Ocidental. Mas é preciso haver algum governo em Kiev que diga, olha, nós não concordamos com vocês, Rússia. Não aceitamos a sua visão do passado, não aceitamos a sua visão do futuro, e vocês não aceitam a nossa visão do passado, a nossa visão para o futuro. Mas cada lado aceita que o outro tem uma perspectiva legítima que reflete a sua própria população. E vamos ter de fazer o melhor possível com isso e negociar. E acho que é o melhor que podemos esperar que saia disso. Que haja alguém ali que talvez não seja pró-Rússia. Não será pró-Rússia. Não entre na OTAN, não entre na União Europeia, mas que seja alguém com quem se possa negociar numa espécie de relação ao estilo da Guerra Fria com um novo governo. Bem, é difícil contestar qualquer coisa disso, porque todo mundo parece entrincheirado, e alguma coisa vai ter que forçar uma mudança. Vamos ver como isso vai se desenrolar. A última coisa que eu queria. Eu sei que nosso tempo está acabando aqui. Você tem mais alguns minutos? Sim, claro. Certo. Hoje é 7 de agosto, e é a data do aniversário do ataque a Hiroshima, da bomba nuclear que foi lançada lá e que efetivamente encerrou a Segunda Guerra Mundial. E havia outro grupo lá fora hoje que estava marcando essa data ao comemorar outra coisa na Memorhorn. Como aquele ali. Esse aqui é Hiroshima. Então dá para ver todos os... Quer dizer, basta olhar como os prédios foram destruídos e os escombros que estão ali embaixo e assim por diante. Porque há outros dizendo, ei, isso não é a única coisa para se olhar hoje. Olha isso aqui de... Desculpe, acho que peguei o errado. Onde foi parar? Gary, tô deixando passar alguma coisa aqui? Onde está? Aí tá, obrigado. Isto não é Hiroshima. Isto é Gaza. E dá para ver que foram lançadas 15 mil toneladas de explosivos sobre 900 quilômetros quadrados em Hiroshima, em 1945.
Gaza recebeu 200 mil toneladas de armamentos sobre uma área de 345 quilômetros quadrados, e você vê os resultados lá. Embora não tenha sido uma única explosão, mas algo espalhado ao longo de alguns anos, a disparidade entre as duas coisas é bastante chocante. E sabe, dissemos na época, junto com o Holocausto, nunca mais. Esse tipo de coisa, nunca mais. E, no entanto, o que você acha disso? E qual é o significado disso? Até mesmo para a humanidade, não apenas para as pessoas que vivem lá? Não consigo te ouvir, irmão. Agora foi. Você consegue me ouvir? Sim, agora consigo. Can you hear me? Yes, I can now. The significance of this. A importância disso, eu acho, é essa enorme mudança que está acontecendo no Ocidente. E eu não sei muito bem de onde ela veio, nem exatamente quando aconteceu. Mas lembre-se, os Estados Unidos costumavam ser uma sociedade missionária, tentando levar reforma, liberdade, democracia ou o que quer que fosse para o mundo. E muitos europeus vieram com essa mensagem de criar um novo mundo, uma nova Sião, uma nova luz nas colinas para o mundo inteiro. E em algum momento, isso se transformou num projeto maniqueísta sombrio. Acho que por volta da época do 11 de setembro, quando isso foi se tornando cada vez mais... E vocês se lembram, Biden ficou em frente ao Liberty Hall, todo envolto em vermelho, e falou sobre o mal. He talked about the evil. Europe and America seems to have dug themselves into... A Europa e os Estados Unidos parecem ter se entrincheirado num bunker, um verdadeiro bunker, em que eles são os bons, eles são a luz, eles são o futuro. E o resto do mundo, seja a China, o Irã, a Rússia, todos eles agora são tão maus, tão corruptos, que você nem pode conversar com eles. Porque quem pode mediar com o mal? Não pode. É preto no branco, e entramos nesse processo. E acho que isso se traduz. Então, quando ouço pessoas em Israel dizendo, sabe, o que queremos que os Estados Unidos façam, e que Trump concorde em fazer, é destruir a infraestrutura do Irã, para que ele, como Estado, seja incapaz de fornecer qualquer tipo de serviço à sua população. Queremos que ele seja destruído, para que não consiga mais prestar os serviços necessários para sustentar sua população. Qual é a diferença entre isso e lançar uma bomba nuclear sobre o Irã, exceto que aquilo seria uma morte lenta, em vez de uma morte rápida? Ambos pertencem à mesma era de um maniqueísmo extremo, cruel e impensado. Isso é, quero dizer, inaceitável para todos os seres humanos. Nós temos, de certa forma, bem dentro de nós uma noção do que fará o céu e a terra desabarem sobre a nossa cabeça, porque cruzamos uma linha. Talvez isso não esteja escrito em nenhuma lei, mas sabemos que às vezes há uma linha que você cruza colocando em risco o seu próprio ser. Colocando em risco aquilo que você representa como pessoa humana. Sim, essa é uma das minhas graves preocupações, especialmente entre as elites. E você pode ver isso tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, talvez na mesma medida. Há simplesmente, e na minha opinião, isso é assustador, uma ausência de compaixão humana e de moralidade na forma como enxergamos essas outras pessoas. Você está falando de lanchas rápidas no Caribe, está falando das pessoas que matamos na Venezuela, que poderemos matar em Cuba se formos atacar lá, das que foram mortas na guerra entre Rússia e Ucrânia, no Irã ou em Gaza. Em todos esses lugares, parece que nem sequer nos preocupamos com isso. E isso, para mim, é um problema cultural. Acho que por si só já é um fato alarmante. Precisamos reencontrar essa humanidade. Como você disse, acho que ela está dentro de nós, mas está adormecida em pessoas demais. E de alguma forma, ela precisa ser despertada. Sim, é empatia. Nós a perdemos completamente. Somos incapazes de encontrar qualquer empatia pelos iranianos que estão sendo informados de que podem perder o abastecimento de água, de eletricidade, tudo isso no meio do verão, porque sua infraestrutura vai ser bombardeada pelo povo da Palestina, por todos esses povos nessas guerras que estão sendo travadas, basicamente, principalmente para proteger uma espécie de estrutura econômica. Uma estrutura econômica de, por assim dizer, uma hegemonia específica do dólar e da noção de força militar,
que acompanha a hegemonia do dólar e as forças armadas. São como gêmeos, operam juntos, dentro da mesma estrutura. Esse não é um objetivo que tenha qualquer legitimidade moral. É um objetivo moralmente falido travar essas guerras para garantir o petrodólar e a hegemonia do dólar. Isso pode dar aos Estados Unidos certa vantagem em algum aspecto, mas na verdade acredito que vai acabar destruindo os Estados Unidos de uma maneira significativa. Bem, era exatamente isso que eu ia lhe perguntar, como uma pergunta final, Esther. Well, that's actually what I was going to ask you. That kind of final question here. I fear that we will not. Temo que não encontremos essa humanidade, que não a despertemos novamente dentro de nós e que continuemos nessa posição amoral de não valorizar as pessoas, até que nós mesmos sejamos atingidos pelas consequências disso. E eu diria nós, talvez no sentido coletivo do Ocidente, Estados Unidos e Europa. Há duas guerras diferentes que podem se transformar em conflitos que voltem para nos custar muito caro. Você vê algum outro caminho? Além de nós pagarmos fisicamente o preço pelas consequências dos nossos próprios atos, que poderia mudar isso. Acho que vai haver algum tipo de... Sim, tem que haver alguma forma de catarse. E isso significa que, na minha opinião, vamos passar por uma espécie de terapia de choque na Europa e nos Estados Unidos, em termos das consequências econômicas. Sem dúvida, a ultra-elite já deixou tudo mais ou menos, eles vão sobreviver a essas coisas. De algum jeito sempre sobrevivem. Mas para os outros 80% vai ser um período sombrio. Só que, infelizmente, o único elemento que realmente traz mudança é, infelizmente, a dor. E acho que, até sofrermos um certo grau de dor, não conseguiremos superar essa visão muito casual, complacente e autossatisfeita que temos de nós mesmos e do mundo, enquanto condenamos outros à morte. Ter orgulho, como ouvimos o ministro Katz dizer, de que destruímos completamente tantas aldeias inteiras, não apenas casas. Derrubamos tudo. É um deserto. Não há absolutamente nada lá. Ninguém poderá voltar para lá. E ter orgulho disso, sinceramente, não acho que isso seja sustentável. Vamos acabar batendo frente com a realidade. We will meet a crash from this.